Glória a Deus, aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, vamos ler um trechinho da palavra de Deus. Nós já lemos um dos trechos que eu vou pregar logo no início do culto, que é Mateus 28. Mas eu quero ler um trechinho para dar introdução à nossa mensagem, lá em Isaías 53, se você puder fazer isso comigo. Isaías 53 diz assim: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Estamos diante da tua palavra e queremos nesta manhã, manhã de Páscoa, celebrar o teu nome e aprender da tua palavra, Pai. Começamos e introduzimos sobre o sofrimento do Cordeiro, o sofrimento de Jesus na cruz, aquele que morreu pelos nossos pecados. Havia sofrimento moral, havia sofrimento físico, havia sofrimento espiritual, Senhor. E ele se entregou pelos nossos pecados. Na cruz recebemos perdão, fomos lavados pelo seu sangue. E hoje podemos celebrar a Páscoa. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Desde quinta estamos celebrando este momento, é um tempo especial, né? E nossa igreja sempre tem separado. Tivemos quinta-feira nosso culto online, falando da mensagem da cruz. Sexta-feira o primo ministrou sobre as palavras da cruz. Esta manhã nós falamos da ressurreição e do significado da Páscoa.
E eu quero introduzir essa mensagem de Páscoa, de ressurreição, né, falando daquilo que marca as nossas vidas e daquilo que Jesus fez por nós. Aqui parece uma trajetória linda de vida, né, e de sofrimento. Quando a gente lê Isaías 53, não tem como nós não ficarmos emocionados ao ver aquilo que Jesus fez por nós. Nós não merecíamos, mas o amor dele transbordou sobre as nossas vidas. A obra de Jesus na cruz e sua vida, né, como um todo. Falar da vida de Jesus, né, ele deixou toda a sua glória, a companhia dos querubins, para se fazer carne e habitar entre nós. Sendo Deus exaltado, se humilhou até a morte e morte de cruz. Sendo Deus transcendente, se esvaziou. Sendo Rei dos reis, se fez servo. Sendo infinito, tornou-se um bebê enfaixado numa manjedoura como um mortal. Veio cumprir o plano do Pai. Veio espontaneamente. Ninguém o obrigou. Ao nós estudarmos as Escrituras, nós sabemos que quando Pedro fala lá que o seu sangue era conhecido antes da fundação do mundo. Antes de tudo existir, como Deus é atemporal a todas as coisas, e já sabia do pecado na raça humana, Jesus já na Trindade se ofertou pelas nossas vidas. Não foi naquele momento, há 2000 anos atrás, simplesmente, que o diabo achou que venceu. Não foi naquele momento. O inimigo já sabia de uma oferta de sangue antes de todas as coisas. Sabia que Jesus já havia se entregado. E sabia que ele iria resgatar todos aqueles que crescem no seu nome. Jesus se entregou por amor. E é interessante isso. O Evangelho de Marcos fala que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de muitos. É interessante esse processo. Não veio para ser aplaudido, mas para ser desprezado. Não veio para ser colocado num trono, mas para ser pregado numa cruz. Nasceu não para viver, mas para morrer. Na cruz do Calvário. É interessante esse processo, né? Muitas vezes, e muitas pessoas querem ser aplaudidas, estar em pedestais, estar no mais alto, buscar a fama. Jesus não. Jesus tinha tudo e estava acima de todas as coisas. Ele desceu, se esvaziou, se tornou servo e morreu pelas nossas vidas. É interessante esse processo. O seu sofrimento. Havia no seu sofrimento algo que nós precisamos entender. Aqui, o verso 3, ele fala que os homens escondem o rosto, e dele fizemos caso. Homem de dores, que sabe o que é padecer, que não tinha formosura alguma. Nesse tempo sempre gosto de assistir filmes cristãos e muitas vezes volto a assistir a Paixão de Cristo. E é difícil olhar. Depois de todo aquele sofrimento, aquele homem ensanguentado, cheio de marcas, deformado, por causa dos nossos pecados. O seu sofrimento, havia um sofrimento moral, de rejeição. Aqueles por quem ele estava se entregando e entregando a sua vida, estavam o rejeitando.
Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos, que o chamaram de fanático, mentiroso, blasfemo, pecador, beberrão, até a serviço de Beelzebu. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que ovacionava, empolgada com os seus milagres, como eu falei na semana passada, no domingo de Ramos. A mesma multidão que estava lá gritando aleluia, Rosana, bendito aquele que vem das alturas. A mesma multidão que estava ali, agora estavam rejeitando. E muitas vezes nós não entendemos porque tantos cristãos hoje em dia, principalmente com a mídia, com todas as coisas, querem a aprovação das pessoas. Deus não chamou para ser aprovado pelas pessoas. Se o nosso mestre, o nosso Senhor, ele foi rejeitado. Rejeitado pela multidão, rejeitado pelos líderes, rejeitado pelos religiosos, rejeitado pelo povo. E tem muita gente hoje que está querendo mais aplausos do que uma mensagem que confronta, uma mensagem que fala real, uma mensagem que produz vida. Ele foi rejeitado pela multidão de discípulos que não gostavam da sua pregação radical, e por isso muitos o abandonaram e não o seguiam. Lembra quando ele fala até para os seus discípulos: e aí, vocês querem também ir? Querem também ir? A mensagem verdadeira do Evangelho muitas vezes traz repulsa, traz rejeição de muitas pessoas. Começa a falar num ambiente em que as pessoas estão se prostituindo, bebendo, vivendo a vida doidado. Começa a frequentar esses ambientes e começa a confrontar os seus pecados. Logo vão te excluir. Logo vão te rejeitar. Logo vão te expulsar. Logo vão. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas, que se sentiram incomodadas por ele. Herodes já quis matar desde a infância. Desde a sua infância. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O sinédrio forjou testemunhas contra ele. Pagou até o seu discípulo para o entregar. 30 moedas. Ele foi rejeitado por Judas. Ele foi rejeitado por Pedro, que o negou covardemente. Não tendo nenhum perigo, o negou. Ele foi rejeitado por Deus quando se fez pecado, quando se fez maldição, quando levou sobre si os nossos pecados. Deus meu, por que me desamparastes? Além do sofrimento moral, ele se humilhou também fisicamente. O seu rosto foi desconfigurado. Quando Jesus foi pendurado na cruz, toda a maldade dos nossos pecados estava sobre ele, toda a feiura da nossa iniquidade estava sobre ele, toda mentira, todo crime horrendo, todo adultério, toda maldade vil, toda impureza, tudo aquilo que era nojento estava sobre ele. Seu rosto ficou transfigurado. Transfigurado. Ele foi feito pecado por nós. Todas as nossas mazelas, todas as nossas sujeiras, todas as nossas impurezas estavam sobre ele. E ele foi feito pecado por nós.
Sua feiura era a nossa feiura nele. Suas feridas eram as nossas feridas nele. Suas chagas eram as nossas chagas nele. Sua morte era a nossa morte nele. Toda tragédia do mundo estava sobre ele. Ele estava tomando os nossos pecados. Os nossos pecados. Foi torturado, maltratado por nós. É interessante esse processo, que ele sofreu fisicamente para que nós pudéssemos viver. Foi humilhado, cuspido, açoitado, ferido, para que nós pudéssemos ser sarados. Por que Jesus sofreu? Por que Jesus sofreu e levou sobre si os nossos pecados? Quem matou Jesus não foram os açoites, não foram os soldados, nem a cruz. Quem matou Jesus fomos nós. Foram os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz. Foram os nossos pecados. Ali na cruz ele foi moído por nossos pecados. Ele foi torturado, transpassado. Porque os nossos pecados caíram sobre ele. Por isso que o seu sacrifício é eterno e é para sempre. Não é pelos pecados que foram cometidos antes. É por todos os pecados. É pelo pecado original. Ele sofreu pelos nossos pecados. Ele sentiu o cálice amargo do juízo de Deus. Ali a espada da lei exigiu a sua morte, para que ele fosse feito pecado por nós. Ali ele sentiu o próprio desamparo do Senhor. Ali Deus julgou o nosso pecado na carne do seu Filho. Ali Deus condenou a nossa condenação no corpo do seu Filho. Ali Deus derramou a sua ira, que devia cair sobre nós, sobre o seu Filho. Jesus não pagou dívida nenhuma para diabo ou para ninguém. Foi a condenação de Deus sobre as nossas vidas que Jesus pagou. Foi para nós. O diabo não tem poder sobre a morte, Jesus venceu a morte. O diabo não tem poder sobre o pecado, Jesus venceu o pecado. É simplesmente, foi o preço da palavra de Deus. Sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. E através do derramamento do sangue do seu próprio Filho, Deus pagou pelo pecado de toda a humanidade. Toda a humanidade. Cristo morreu pelos nossos pecados. A sua morte foi vicária, foi substitutiva. Ele tomou o nosso lugar. Na cruz, ele foi abandonado, desamparado, para que fôssemos aceitos. Aceitos. Ali ele foi desamparado. Ali ele foi abandonado. Para que eu e você pudéssemos ser aceitos por Deus. Ali ele foi condenado pela lei, para que fôssemos libertos da lei. Libertos da lei. Ali ele bebeu o sangue amargo, fel, para que pudéssemos beber a água da vida. Ali ele morreu, para que nós pudéssemos viver a vida eterna. Porque tomou sobre si as nossas enfermidades, diz o verso 4, 5 e 20. Jesus carregou não só os nossos pecados sobre a cruz, mas também as nossas doenças, as nossas enfermidades.
abrindo uma porta para uma fonte de cura. De cura. Sendo justo e puro, foi para a cruz como um cordeiro sem abrir a boca, e intercedeu até pelos seus algozes. Fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Qual a recompensa de Jesus por isso? O verso 11 fala: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Hebreus 12:2 fala: a qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. A recompensa de Jesus é você. A recompensa de Jesus é a sua vida resgatada. Jesus morreu por você. Como dizia a música do meu amigo Tiago, que se tornou famosa na canção do Fernandinho. Foi por amor. Foi por amor. A recompensa de Jesus é a sua vida, resgatada, salva e transformada. Essa é a recompensa de Jesus. Aquelas mulheres que foram logo pela manhã, como nós lemos no começo do culto, se encontrar com Jesus. Vamos lá para Mateus capítulo 28. Elas receberam ali a sua recompensa, ao encontrar a Jesus ressurreto. Se você quiser ler em sua casa depois, o verso 28 de Mateus, hoje pela manhã na palavra de ressurreição que eu coloquei lá no Instagram e no Facebook, eu li os últimos capítulos de Marcos. E hoje pela manhã aqui no início do culto, nós lemos sobre a ressurreição de Jesus em Mateus 28, que diz que as mulheres foram ao encontro de Jesus e Jesus apareceu para elas. Olha o verso 9. E eis que veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. E aqui Jesus aparece para elas. O verso 5 e 6 fala assim: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus é o ápice da Páscoa. É a verdade do Evangelho. É o cumprimento das Escrituras. É a Páscoa para nós cristãos, pois ele venceu a morte. E Jesus se fez vida, e vida para cada um de nós. Essa é a nossa Páscoa. Uma mensagem maravilhosa. Era uma manhã de domingo escura. Desde sexta-feira o mundo tinha escurecido. Escuro por causa da traição dos discípulos. Escuro por causa da negação de Pedro. Escuro por causa da covardia de Pilatos. Escuro por causa da angústia de Cristo. Escuro por causa da diversão de Satanás. O único vislumbre de luz era num domingo de manhã, um pequeno grupo de 3 mulheres que caminhavam em direção a um sepulcro, uma caverna, onde foi colocada uma pedra e entra um corpo. Esse era um túmulo de uma pessoa rica que emprestou para que Jesus passasse ali algumas horas. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Essas mulheres, à distância da cruz,
Agora caminhavam no domingo de manhã, para um amanhecer encontrar um corpo frio. Mas Deus a surpreendeu. Não havia mais um corpo frio naquele lugar. Estava um lençol. Não havia mais uma pedra. Alguém havia aberto. Fala que como um terremoto, um anjo apareceu e tirou a pedra. E não foi nesse momento que Jesus saiu. Jesus já tinha saído, né, pessoal? Jesus é o Filho de Deus, não precisa de alguém vir lá e tirar uma pedra. Pô, o cara ressuscitou, o cara venceu a morte, né? O cara venceu o diabo, o cara venceu o pecado. Agora eu precisava bater na parte de dentro. Ô, abre aí para mim que eu preciso sair daqui, eu ressuscitei. Não, ele já tinha saído dali. Mas fala que veio um terremoto e um anjo e apareceu para aquelas mulheres. Sabe o que significa isso? Deus tem preocupação com seus filhos. Havia mulheres com corações aquecidos, querendo ver Deus, querendo ver o milagre, querendo entregar a sua devoção àquele que um dia tinha aquecido seus corações. Deus faz um milagre ali. O anjo aparece, tira-se a pedra, elas veem que Jesus não estava mais ali, ficam com medo, mas o anjo fala para elas: não tenham medo, pois eu sei o que buscais. A Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Há momentos que nós somos chamados como essa mulher. Essas mulheres não tinham mais esperança da ressurreição, mas há momentos que nós somos chamados para amar sem esperar nada em troca, a doar aqueles que nunca dirão obrigado, a perdoar aqueles que nunca nos perdoarão, a fazer um serviço motivado pela responsabilidade do discipulado, a nos entregarmos com devoção ao Senhor e à vida daqueles que o Senhor nos confiou. Há momentos que nós somos chamados a isso. Elas entendiam que havia um corpo que elas não podiam ter preparado no sábado, mas que elas precisavam preparar um corpo para o sepultamento. E elas foram fazer isso. Mas Deus as surpreendeu com o milagre da ressurreição. Elas achavam que estavam sozinhas, porém não estavam. Pensavam que a sua jornada era secreta, estavam erradas. Deus sabia, ele estava vendo as duas mulheres subindo aquela montanha, estava medindo os seus passos, estava sorrindo diante do desejo de seus corações, feliz com a devoção delas. Muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos no caminho. Muitas vezes nós achamos que ninguém está vendo. Muitas vezes nós achamos que, será que vale a pena isso? Mas Deus está olhando para as nossas vidas. Deus está sorrindo diante dos nossos passos. Deus está sorrindo diante da nossa resiliência. Deus está sorrindo diante da continuidade da nossa fé. Sabe? A gente precisa entender muitas vezes que não é por algo que eu vou receber, não é por algo que eu vou ter, não é porque alguém vai ficar feliz com isso. É por devoção, é por amor a Deus, é pelo prazer de servir a Cristo. Essas mulheres estavam no caminho certo. Eis que um grande terremoto, verso 2 a 4, porque um anjo do Senhor desceu dos céus, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo, ficaram assombrados e como mortos. Em outra versão fala que eles desmaiaram. Desmaiaram.
o anjo removeu a pedra para que elas pudessem ver. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. A pedra foi removida, não para Jesus sair, mas para que as duas mulheres pudessem olhar. A esperança voltou, o sorriso reapareceu. Agora não havia problema nenhum em sonhar de novo. É Páscoa, meu querido e minha querida. Você pode sonhar de novo. É Páscoa, você pode sonhar novamente. Jesus ressuscitou. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos. Jesus é capaz de trazer um anjo e realizar um milagre para que você possa contemplar aquilo que você deseja. Ame, ame, ame doando a sua vida sem esperar nada em troca. Ame ao Senhor todos os dias. Derrame sua vida em serviço e devoção. Tenha prazer em ajudar o próximo. Tenha prazer em socorrer o necessitado. Tenha prazer em amparar alguém que precisa em um momento de perda, em um momento de saúde debilitada, em um momento financeiro. Tenha prazer em ajudar aquele que precisa. E terceiro e último ponto, adore o Senhor. Fala que quando elas encontraram a Cristo, elas adoraram o Senhor. Não perca a sua oportunidade de adoração. Dia após dia, semana após semana, tempo após tempo, nós temos oportunidade de adorar a Jesus. Não perca as oportunidades de adorar a Cristo. Nunca desista dos seus sonhos. Ame, ame e ame, sem esperar nada em troca. E adore a Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus falou ao seu coração, você pode colocar a mão no seu coração, pode dobrar os seus joelhos, pode ficar sentado, em pé, ou chegar ao altar do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é a nossa Páscoa. Como as crianças expressaram aqui de maneira preciosa, o Senhor morreu por nós, Pai. Se entregou pelas nossas vidas. Se tornou uma audição para que nós pudéssemos ter vida, Pai. Que a nossa vida possa ser algo real, sobrenatural, cheio da Tua presença, Pai. Olhando para Ti, Senhor, sempre, o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos a olhar para Cristo, mesmo nos momentos difíceis, como essas mulheres estavam passando momentos difíceis, mas elas não desistiram de olhar para o Senhor, ó Pai. Aquele que um dia tinha aquecido os seus corações. Ajuda-nos a entender o significado do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus em ação. E o poder é revelado a todo que nele crê. Ajuda-nos, Senhor, a receber a Cristo nos nossos corações e viver com Ele todos os dias. Experimentando, Senhor, o Teu amor. Experimentando as Tuas bênçãos. Experimentando o prazer no seu sofrimento. Experimentando, Senhor, os milagres do Senhor. E vivenciando o sobrenatural em nossas vidas, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo venha sobre cada família nessa Páscoa
e que a tua presença maravilhosa e santa seja derramada no nosso lar, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.